Povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Uma honra ter com a gente aqui nesse Fala e Pedala Bruna Massarotto. Muito obrigado, Bruna. Bruna, se apresenta pro pessoal. Quem é você? O que você faz? Sua relação com o esporte, por favor. Bom, eu sou Bruna Massarotto, sou fisioterapeuta, sou doutor em ciência da reabilitação. Minha parte com o esporte é desde quando eu nasci, praticamente. Desde os meus 8 anos de idade, eu jogo futebol, eu joguei futebol profissional até os 26. Depois dos 26, minha vida esportiva aí foi uma bagunça. Aí eu fiz boxe chinês, fiz crossfit pra caramba. Isso é sensacional. Fiz outros esportes no meio disso e fiz crossfit, obviamente, por bastante tempo aqui com o Di. E hoje eu tô no fisiculturismo, tô tentando também a parte esportiva dentro dele, a parte mais competitiva. Então tô tentando aí. Tá tentando não, tá conseguindo. Tô conseguindo, aos poucos. Nas costas. Como assim tá tentando, mano? Você tem prova agora quando? Agora dia 6 de setembro é o primeiro campeonato e 18 Hoje é dia 19, de outubro, né? 18 de outubro é o segundo. Então tá indo devagar. Pô, sensacional, Massarotto. Massarotto, conta um pouquinho pro pessoal como foi sua experiência no CrossFit, já que a gente é um box de CrossFit, o Fala Pedala é um podcast para CrossFit. Conta pra gente sua experiência, como que foi, como que você entrou. Meu, CrossFit dentro do box chinês, né? Eu tinha que achar alguma outra coisa pra fazer porque os horários ficavam muito ruins. E aí eu conheci um box, né, na época, inclusive o coach Rafield era dele também. Comecei a fazer, achei divertido, só que eu não sou uma pessoa muito coordenativa, né, não sou muito coordenada. No começo foi meio difícil, assim, mas como eu era mais forte, eu conseguia fazer a maior parte das coisas na força, né. Inclusive o Rafield está aí pra falar que eu aprendi um monte de coisa com ele. E aí foi bem ali próximo da pandemia, então eu comecei a treinar bastante e tal. E quem me ajudou a ficar sã na pandemia, né, praticamente, foi o CrossFit. Porque aí a gente tinha os treinos livres em casa, né, fiz cachimbo todos os dias, enfim. Então o CrossFit, na minha vida, assim, tem um ponto importante porque, pensando agora em mim, pensando no que eu sou como acadêmica, me trouxe muita variabilidade de forma de tratar paciente, de tratar a minha própria vida, né, no caso. Então o CrossFit sendo multitask, né, multitarefas, traz uma variabilidade funcional muito grande, tanto trouxe para mim, quanto também traz hoje em dia para os meus pacientes, que eu acabo tratando baseado nisso. Né? Ele mudou alguma coisa na tua forma de ver, de atender, então? Porque... O que você sente que ele pegou assim para você? Porque de hoje, quando a gente vai falar de reabilitação, principalmente, a parte mais importante é quando você entende o paciente. Então, se o paciente é do CrossFit e você já praticou, não é que a gente tem que praticar todos os esportes, mas quando você pratica o esporte, você entende de fato o que ele está te falando, né? Tá. Então, fica muito mais fácil de você ler o paciente, né? E conseguir adequar para que o paciente consiga tratar a lesão dele dentro do que ele gosta de fazer. Justo. Porque isso traz para ele uma visão que, eu vou conseguir voltar a fazer o que eu fazia antes. E eu não saí da minha atividade, né? Eu estou na minha atividade mesmo que seja adaptada, mas ele tá, né? Então isso para o paciente é muito bom, né? Ele acaba aderindo mais ao tratamento. Então hoje o treinamento do CrossFit, né, por ser multimodal também, ele tem várias formas de agir, tanto fisicamente, psicologicamente e, lógico, na estrutura corporal. Então isso ajuda muito, e me ajudou muito, né? E sempre ajuda, né? Eu sempre estou aqui fazendo alguma coisa, quando eu não estou em competição, a gente vem se divertir de vez em quando, né? Mas que nem eu hoje não consigo fazer a combinação entre eles, porque o volume e a intensidade elas acabam batendo. Mas eu acho divertidíssimo, eu adoro CrossFit e quando eu puder fazer eu faço. Não, sensacional, sensacional. Você falou um negócio muito legal, Massarotto, que é o lance da pessoa se lesionar e ela parar. E você falou, não, da pessoa vir fazer adaptado, mas fazer o esporte que ela quer. E é uma coisa muito comum, que a gente vê assim, principalmente médicos, alguma coisa, putz, tô lesionado, ombro, tô com alguma coisa no joelho. Não, para tudo, breca, fica de molho. Qual que é a tua recomendação? Olha, hoje a minha fisioterapia, reabilitação? recomendação é a mesma que a ciência, né? Repouso ele não existe, né? A não ser que você tenha fraturado as duas pernas e os dois braços, né? Mas repouso ele não existe, né? O repouso ele não é um tratamento hoje aceitável por toda a comunidade médica, científica. Hoje o movimento e o máximo de estímulo que você consegue fazer, ele sim é o aceitável porque
Na verdade, a dor ela é uma experiência. E quanto mais a gente fica numa experiência ruim de não se movimentar, também traz input negativo, né, para a pessoa em si. E quando você mostra para ela que ela consegue fazer, mesmo que adaptado, também traz para ela uma, putz, eu vou melhorar, eu estou melhorando, eu estou tratando e eu estou conseguindo fazer minha atividade. Então hoje, o tratamento contemporâneo, pelo menos o que eu estudo, né, o que eu venho atualizando na ciência, sim, é que a gente tem que adaptar e dar para ele variabilidade de coisas para que ele consiga fazer o tratamento. Porque todo mundo acha que CrossFit machuca, pelo contrário, CrossFit tem o mesmo índice de lesão que qualquer outro esporte. A diferença é como você pratica, né, o CrossFit, e como você usa ele no seu dia a dia, levando em consideração o resto da sua vida, né? Sua rotina, seus vícios, seu sono, sua alimentação, sua hidratação, tudo isso tem correlação, porque lesão ela é multifatorial, né? Não é uma coisa que vai te machucar em si, né? Sim, então é importante a gente entender que todo o tratamento, toda a forma de tratamento a gente consegue fazer dentro da sua modalidade, você não precisa parar de fazer ela. Isso é muito legal, porque assim, o que a gente gosta de falar muito aqui é o CrossFit prepara a gente para a vida, né? É uma coisa que eu tenho falado bem recorrente, assim, o que a gente faz para cá, é legal a gente evoluir aqui, conseguir desbloquear um bar muscle up, aumentar uma carga, bater um PR e tudo mais, fechar num tempo, um fran, o que for. Mas a vida acontece do portão vermelho para fora. O CrossFit vai te preparar mais lá para fora, pra você ter mais resistência, pra você aguentar melhor seu dia, pra você ter uma relação com, seja namorado, namorada, marido, enfim, o que for. Mas o que você está trazendo também é o outro lado, né? Que o que acontece lá fora reflete aqui dentro também, né? Um cansaço excessivo lá fora, uma rotina dura de trabalho, uma alimentação ruim, sono ruim, vai fazer essa influência aqui dentro também. E isso pode tornar alguma coisa lesiva se a gente não adapta o treino para como a gente está no momento. Sim. E aí vai também, aqui, a Chimbó tem uma coisa diferente, né? Os coaches daqui, eles respeitam a individualidade, que é uma coisa que a maior parte, né, de boxe que são da CrossFit e não são da CrossFit, eles acabam não fazendo isso, né? O aluno não aqueceu direito, chegou muito atrasado. É difícil porque você pode se lesionar, né? Pode acontecer alguma coisa, você tá ali, você não sabe como aquela pessoa chegou, né? Outras coisas, o cara não dormiu, pô, tô cansadão hoje. Pô, então diminui a carga, faz o movimento, faz menos, tal, mas faz, né? Faz aí no seu limite. Então, essas são coisas que a gente tem que meio que mensurar, né? E aqui, como os coaches são mais próximos, né, dos alunos, eles acabam tendo essa visão um pouco mais ampla, mais empática, né, do que um box com um monte de gente, você não consegue controlar nada, né? Então, uma coisa importantíssima que tem aqui, eu gosto muito, inclusive meus pacientes treinam aqui, é essa visão um pouco mais ampla disso, né? E ter ter um olhar mais fino, né, com o aluno, assim, entender ele de fato. Então isso traz muito benefício, né? Principalmente para quem faz aqui na Chimbó, que é essa visão de olhar o indivíduo ali como um todo. Legal, boa. Não tem como dissociar, né? É isso, é a vida lá para fora aqui e aqui também levando lá para fora. É isso, sensacional. Saroto, me conta uma coisa, a gente falando de lesão, enfim, é uma preocupação constante para todo mundo, porque ninguém quer parar o esporte, seja uma corrida, seja uma natação, seja um crossfit, a gente nunca quer parar, nunca quer ter que brecar. Existe algum erro mais comum no crossfit que você vê as pessoas cometendo, que pode gerar alguma lesão, algum comportamento que possa levar a algo mais lesivo, alguma coisa do gênero? Existe isso? Eu estou falando alguma besteirona? Não, de novo, a lesão ela é multifatorial, né? Não é só o movimento em si que vai machucar a pessoa, mas ela pode gerar uma sobrecarga mecânica naquele dia. Então, quem faz CrossFit tem que seguir step by step, sabe? E não ficar pulando etapa. Não, eu quero fazer um bar muscle up. Você vai, uma progressão lógica. Primeiro você precisa preparar seu corpo, teu ombro, tua articulação. Eu acho que a visão ela tem que ser meio que interna para externa, né? Estou preparado para isso neste momento, né? Tem muita gente que pula um pouco, né, a sequência lógica de progressão, porque assim, tem o skill e tal, pra você aprender a fazer os movimentos, né? Eu acho que o CrossFit só acaba pela empolgação, né? Coloca mais carga, não, vai dar. E a pessoa vai e às vezes tem lá um espasmo muscular e tal. Mas isso dá para ser controlado pelo um pouco menos de ego, né? Às vezes. Eu ia falar justamente dá uma controlada, isso. Né? O que machuca mais a gente é o próprio ego. Mas tudo não bem, só no CrossFit, né?
Não é exclusivo nosso, né? Eu lembro que na corrida, eu machuquei na corrida quando na época eu tava fazendo triatlo por isso. Eu queria muito baixar um pace e fazer, sei lá, acho que era 10K. Queria tentar bater, sei lá, 42, 43 minutos, alguma coisa assim pra 10K. Puta, me tirou aqui. Acho que dá. Me ferrei. Foi um negócio que assim, me matou. Eu tive que brecar meus treinos, me atrapalhou. É que você atrasa, né? Você vai atrasando o que você poderia já estar progredindo melhor. E assim, a gente se empolgar é legal, né? Legal, pra Mas a gente caralho. tem que ter o pé no chão, né, cara? Tem, Senão ferrou. Eu sei que é ruim. Hoje, assim, quando eu comecei a fazer crossfit e eu fazia tudo na força, tô nem aí, foda-se, vou fazer. E aí depois de ter falado, não, acho que tá dando ruim. Então, você começa a mensurar as coisas, né? Hoje, como atleta de fisiculturismo, se eu não mensurar, eu vou me machucar. Então hoje eu tenho controle de carga, eu faço controle de tonelagem, eu faço controle de sobrecarga articular, né? E hoje com o que eu tenho de conhecimento científico, eu consigo fazer isso com mais facilidade, né? Na época do CrossFit eu tava ainda no mestrado ali e tal, mas eu era louca, entendeu? Hoje eu tenho mais um controle, eu fico mais velho, eu fico mais controlado. Mas é normal, tá? E, assim, como é um senso coletivo, e isso eu acho muito legal do CrossFit, porque na musculação, se você tem o gym bro, né, que a gente fala, se tem uma pessoa que nem eu tenho, o André que treina comigo há 3 anos, é legal, porque a pessoa te incentiva, tá ali com você. E no CrossFit isso acontece porque, tem 20 pessoas na aula e às vezes as pessoas são uma vibe legal, entendeu? De treinar, de fazer as coisas, de terminar um WOD, entendeu? Então às vezes você se empolga mesmo. Mas eu tenho um controle ali na cabeça, olha, eu posso ir até aqui, ainda não estou preparado para outro, entendeu? E isso logicamente traz a alegria de você fazer CrossFit, né? De ser divertido, de estar ali fazendo um senso de comunidade com as pessoas. Então isso é legal, bem legal mesmo. Boa. Você começou a falar aí dos seus treinos também, e é uma dúvida assim, porque eu falo, pessoal, eu não gosto de falar mal de nenhuma atividade física, eu acho que se tirou o pessoal do sedentarismo, levou para uma vida saudável, buscar saúde, perfeito, eu demorei para ver isso na minha vida, e foi a melhor coisa que aconteceu, é sensacional, me mudou mesmo, assim, tanto que, né, temos esse ambiente aqui hoje por causa disso. Maravilhoso. Mas musculação foi uma coisa que nunca me pegou. E o teu esporte, ele, pelo que eu vejo, ele é muito dividido nessa parte de força da musculação e a parte de alimentação também, que é muito importante, né? Como que são os seus treinos hoje? Como que você estava comentando a tonelagem, essas suas progressões? Quando que você vai sentindo, até onde você pode subir? Porque o teu esporte, ele não é para carga, né? Diferente, você não vai ter uma pontuação lá de Bruna levanta tanto, não é direito. Não, é o físico. Como que você vai vendo isso? Como que você vai dosando? Onde que você vê, tipo, não, aqui eu posso subir, aqui eu não posso? Olha, Di, a musculação ela ainda tem bastante coisa que é empírica, mas tem muita coisa que é científica e funciona muito bem, né? Hoje a gente sabe que a hipertrofia ela depende de vários fatores, inclusive o genético. Se você não tem uma boa genética, esquece, né? Tem um pesquisador brasileiro que ele fala que se você não nasceu com esse jacaré, você vai ser lagartixa a vida toda. E não vai conseguir ser jacaré, entendeu? Então, a genética é uma coisa muito importante, a alimentação é extremamente importante, porque você já me viu várias vezes falando, eu não consegui comer, perdi 2 quilos na semana, entendeu? Então a alimentação ela vai sempre casar diretamente com o que você está fazendo. Agora, o controle de carga que eu faço é porque a gente perde um pouco a mão, né? Você vai ficando mais forte, você vai ficando mais resistente. E se você não controlar esse volume, você excede muito, né? Então eu trabalho com volume de reserva, que a gente chama. Então eu tô fazendo ali as minhas repetições, sei lá, coloquei 100 quilos para fazer o leg press. É para fazer 10 repetições. Puta, eu faria 18. Então tá leve. Quando eu vejo que esse volume de reserva fica ali entre 1 e 2, é a carga que eu tenho que ficar ali, né? A outra coisa é algum desconforto. Senti um desconforto articular, senti um desconforto muscular, vou reduzir, né? Então esses sinais para mim são sinais de que tá no limite, eu preciso ficar aqui. Então essas coisas você vai aprendendo com o tempo. Ou tem dia que você chega aqui no CrossFit, que eu chegava, sei lá, tem PR de deadlift. Pô, subiu muito fácil, aí você vai colocando, tem dia que você chega aqui, você coloca 100 quilos, parece que tá pesando 300. Eu ia falar justamente isso, é muito diferente, né? Porque você falou, putz, tem uma reserva aí de 1, 2, 3 repetições, beleza, aí tá pesando. A gente não, a gente vai querer buscar justamente essa coisa de 1 repetição ou 2 repetições. Vocês têm uma quantidade para bater, entendeu? Então é diferente, a gente não. Ele me dá uma janela, de 6 a 8, posso fazer 7, posso fazer 6, entendeu? Ou posso fazer 8, depende. Então eu tenho uma janela maior e tenho uma escolha de fazer. Vocês não. Pô, você tem 20 ali, você tem que fazer 20, senão você não acabou. É isso aí. Né? Então é diferente assim. E fora que o CrossFit ele sempre está próximo da fadiga, né?
A gente depende do programa que eu tô fazendo, depende da fase que eu tô. Eu não vou buscar sempre a fadiga, né? Às vezes eu posso chegar próxima dela, mas às vezes não. Às vezes eu faço 2 movimentos, né? Então é bem diferente assim a forma de introdução do treinamento para quem vai fazer, e fora que eu treino isolado. E vocês não, Sim, né? sim, perfeito. Então eu acabo trabalhando o glúteo de uma forma, né, o bíceps de uma forma. Vocês não, foda-se o bíceps, entendeu? A gente vai trabalhar o todo, né? O corpo como um todo. É uma coisa diferente, assim. Vocês trabalham mais sinergicamente pensando num complexo funcional. A gente não, eu tenho que ficar com o glúteo assim, tenho que ficar com o bíceps assim. Então a gente busca uma coisa mais fina, né? Um detalhe mais fino do que CrossFit no caso. Sim. Mas assim, no final, se a gente for pensar em volume e intensidade, a gente consegue colocar uma correlação no CrossFit, né? Dependendo de quantos dias você faz, o volume de dias que você acaba treinando, o tempo que é o treino, né? Geralmente é 1 hora e pouco, no máximo. Então, tudo isso vai fazer um pouco de diferença na hora de você prescrever, né? Para o CrossFit em si. Que é uma grande briga que eu tenho com quem às vezes vende algum box que não tem controle de como a prescrição é feita, né? A gente sabe que o CrossFit tem uma variabilidade muito grande de prescrição. E o pessoal peca na prescrição e acaba machucando as pessoas por excesso de volume em algumas articulações, né? Aqui, como vocês pensam muito mais nesse sentido, é difícil ter um paciente que machucou por sobrecarga. Realmente é porque passou mesmo do limite ali, né? Ou os outros fatores fora daqui alteraram esse padrão, né? Porque você sabe quem vem até aqui, 1 hora aqui, as 8 horas de beach tênis, os 100 km de corridas, 200 de bike, você não tem esse controle, né? Que é o que eu falo com os personagens também. Às vezes o aluno chega lá, o paciente, não, o personal machucou, eu falo, calma, vamos lá. Me conta a história Me conta inteira, a sua né? vida primeiro, a gente vai entender se foi o seu personal de fato. Tem que ter essa anamnese, né? Tem. E assim, depois de 15 anos atendendo paciente, você já sabe qual é a fala que chega, né? Então é muito legal, muito interessante, assim, que eu deixo eles falarem, tá tudo certo. Muito bom. E a gente conversa e entra num acordo. Então isso é bem divertido, assim, de entender e trazer, lógico, para ele uma visão. Olha, você ainda não está preparado para ir para este nível, né? A gente tem que ficar aqui e subir aos poucos. Perfeito, legal. Isso é legal. Outro lance que você acabou falando, né? Que a gente trabalha mais vocês trabalham mais o isolado e a gente vai acabar trabalhando mais funcional, o corpo como um todo e tudo mais. O seu lance, por exemplo, que é uma coisa importante que a gente tem batido também com o pessoal aqui, o seu lance do dia de repouso ou de repouso de algum músculo, de algum grupo, é completamente diferente do nosso. Sim. Hoje a ciência diz que a gente pode treinar todos os dias, todos os grupos, se a gente quiser, né? A diferença é o que fazer e como fazer. Tá. O CrossFit, mesmo se você treinar todo dia, se você souber variar isso, né? E tiver um bom reforço muscular ali, que pode ser 1 ou 2 vezes na semana no máximo, tá bom? Para quem faz CrossFit. Porque se a gente pensar no CrossFit, na especificidade dos movimentos, tem alguns grupos que acabam não sendo tão atingidos. Principalmente posteriores de coxa, algumas bases do glúteo, né? O glúteo médio em alguns pontos, alguns estabilizadores superiores. Se você só acrescentar isso na semana como treino auxiliar, já tá ótimo, né? Então você consegue ali criar uma rotina de treino acessório para o CrossFit. Tá. Então você não precisa de musculação em si, mas vão ser alguns exercícios livres ali que você pode fazer para complementar o que você faz no CrossFit. Principalmente quem reclama que não fica estético às vezes. Ah, minha bunda não sei o que lá. Pô, 3 exercícios ali, 4 às vezes na semana, já resolve o seu problema. Mata isso, ótimo. Né? Então é legal, né? Até conversar com o coach, assim, pegar uma planilha, fazer ali uma coisa mais específica porque você quer, pensando na estética e também pensando na manutenção, né, ali dessa parte muscular e articular. Sensacional. Bru, e outra coisa, você falou aqui mais de uma vez até, o que importa não é só o treino aqui, é o que acontece lá fora, aqui também. Mas a gente sempre fica tentando achar algum mecanismo de prevenção de lesão. O que você acha que pode ser alguma coisa que contribui? É a mobilidade? É um dia mais leve? É tirar um dia total de descanso se está numa toada mais pesada, mais puxada? O que é uma coisa legal que daria para fazer esse controle, evitar lesão? Olha, além de consciência, né? Lógico, sim. Além de pensar na parte biomecânica, de você fazer o movimento mais dentro da técnica possível, pensar na sobrecarga, né? Que também tem que ser progressiva.
e escutar o seu corpo se você estiver muito cansado ou com alguma dor articular. Sono. Nossa, A parte mais importante da recuperação, todo mundo acha que é a bota, que é o soro que vendem achando pra vocês que vai funcionar, que é algo manipulado, esquece tudo isso. Sono, comida e água. Essa é a melhor. Esse é o topo. É o melhor que você pode fazer de recuperação na sua vida. Se você conseguir dormir suas 8 horas, Legal. você vai ter uma boa reposição, você vai ter uma boa recuperação, você vai estar pronto para no outro dia vir treinar novamente. Legal. Né? Lógico, pensando em todas essas variáveis que estão. E aí, a gente não coloquei vícios, drogas, outras coisas que você possa usar, né? Aí é fora daqui. Mas o sono, ele vai trazer para você a melhor recuperação que existe. Assim, não tem outro manipulado que faça isso, a não ser coisas que são ilícitas, né? Pro contexto natural. Mas o sono, a alimentação e a hidratação, ela vai ser o ponto principal para você pensar, para ter uma boa recuperação e já prevenir, né, alguma lesão ou qualquer outra alteração que você possa ter. Nossa, e é justamente o que você falou, né? Tipo, é muito daqui de fora e principalmente o sono, que é um negócio que, assim, para você conseguir criar um hábito de regra, de sono, você ter um ambiente que te proporciona um sono legal, alguma coisa, não é sempre que rola, né? Não é aí que a gente se quebra, é que a gente fala, não. Quando você falou o sono, eu falei, nossa, eu nem lembrava que era isso na minha vida. Né? Agora, como pai, fica difícil. Até os 18 anos, boa sorte. Não, depois ferrou, né? Enfim, imagina um moleque com um carro. Enfim, vamos mudar de assunto. Bru, agora sim, ó, eu gosto de tentar dar uma fechada com alguma coisa um pouco mais engraçada, alguma coisa para o pessoal se abrir aí um pouquinho. Não precisa rasgar a confidencialidade paciente, enfim. Mas você já teve algum pedido, assim, alguma coisa que alguém chegou no teu consultório, uma coisa que foi tão fora da curva que a pessoa te pediu ou que ela te indicou, assim, você não sabia se tá risado ou se chorava? Olha, assim, o mais engraçado... Muita coisa. Eu não vou nem falar das minhas coisas que a Bruna ouve, porque com o tempo a gente vai são muitos anos, é bastante coisa. Mas assim, eu acho que o mais assim, peculiar, vamos dizer assim, foi que a pessoa queria conseguir fazer sexo por mais de 1 minuto e meio. E aí, mas a pessoa foi no teu caramba, consultório? é porque ela tem ejaculação precoce? Não, é porque ela não conseguia suportar o peso dela. Como assim não conseguia suportar o peso dela? Ele é obeso, mórbido. Ai, E aí ele falou, Bruno, eu não consigo e eu queria conseguir fazer isso. E esse foi um caso muito legal, porque eu geralmente não... Ele tinha várias lesões, né, articulares, mas eu nunca tinha trabalhado com obesidade mórbida nesse sentido, com um pedido específico. Não, né? Ele falou, Bruno, as minhas dores elas são ruins, mas eu preciso fazer sexo com a minha esposa por mais de 1 minuto e meio. Eu falei, mas você tá você contou? Ele falou, eu contei. Falei, caraca, então vamos lá. E esse foi um caso bem legal, porque ele perdeu 58 quilos. 58? 58 quilos. Com treinamento funcional, com cardio, com alimentação e com musculação. Sem cirurgia, sem medicação, sem anabolizante, sem merda nenhuma. Só ele, a comida, Só o ele, treino a comida. E sono. E o dia que ele conseguiu fazer sexo por mais de 1 minuto e meio, ele me ligou. Ele falou, consegui, caralho. Isso foi muito engraçado, assim. Mas, pô, é interessante pensar que, fora as outras coisas, eu não conseguia amarrar o tênis, ele tinha que colocar com um negocinho. Porque né? assim, tudo bem. Coisas básicas da vida, mas pra ele... É um puta de um negócio. Falei assim, pô, Bruno, mas não era mais importante ele conseguir colocar um tênis? Pô, não, tem tênis, você enfia o pé, né? Sabe, comer, fazer as coisas, ele conseguia. O resto ele conseguiu contornar. Conseguia lavar o cu, caralho. Mas ele não conseguia enxergar direito, né, o membro dele, e conseguir uma coisa que, assim, é uma coisa fisiológica natural das pessoas, né? Sexo é uma coisa que tá dentro do seu dia a dia. E pra ele era muito importante, né? Eu fico pensando como era a vida antes dele falar, caralho, deu, eu preciso buscar alguém pra fazer isso. Então, assim, é uma coisa, se você pensar, pô, se você já teve, né, obesidade, você sabe como é, mas não chegou ao ponto de você não enxergar seu negócio, né? É horrível. Então, assim, é muito difícil isso, de ver a pessoa, o cara não passava na catraca, né, do local. Então, assim, é muito foda pensar nisso. Foi engraçado, ele deu risada quando ele falou,
Ele falou, eu não tenho ejaculação precoce. A primeira coisa que ele falou. Eu falei, não, eu não falei nada. Ele falou, porque eu não consigo sustentar, eu não consigo. Tenho falta de ar, não consigo me segurar. Não consigo. Então, assim, foi muito legal. É cômico, é legal. Mas, assim, é uma coisa que se a gente for pensar, pô, que básico, o cara não conseguia ficar numa posição. Não, né? sim. Então, assim, foi muito legal o caso clínico. Hoje ele treina e tal. Hoje ele tem um corpo normal dentro do percentual de gordura, dentro né, das determinações científicas. Mas na época, ele pesava 158, eu acho. Uma coisa assim, quase 160 quilos. E hoje ele não tem, né, lesão, ele treina e tal, faz as coisas normais. Até engordou um pouquinho. Também tinha as questões psicológicas que estão associadas a isso. Mas assim, ele conseguiu. Ele queria, que era fazer ali o negócio dele por mais de minuto. Não sei quanto durou, mas ele falou que mais de minuto e meio. 32 tá ótimo, tá dentro. Porra, mas sensacional. Tudo é PR. Porque é o que você falou, tipo, você imagina o tanto de coisa que não foi acumulando na vida desse cara que ele, não, beleza, isso aqui eu contorno, a catraca, alguém abre a portinha pra mim, o tênis. Vai se dando jeito, mas isso daí que era uma coisa dele, da relação dele com a esposa também, tipo, envolvia uma outra pessoa. Isso acho que pra ele isso era o foda, né? Como que eu vou manter a minha esposa? E a esposa dele era uma fofa, assim, sabe? Mas eu entendo ele como eu não consigo fazer isso. Pô, imagina. Né? Então, que é uma coisa, que para o homem é uma coisa muito importante, né? Vamos levar em consideração que a gente está falando de um mamífero, de uma pessoa que tem necessidades fisiológicas. Não é porque ele é obeso que ele não tinha nada de fazer isso, né? Claro. E as pessoas não veem esse lado, né? Eles veem o lado só da estética. Pô, o cara tá lá com aquela barriga, né? Mas, pô, e o resto, né? Como que a gente pensa no resto pra ele? Então isso foi uma coisa que marcou, foi muito engraçada, a gente deu risada e quando ele me ligou eu achei o máximo, assim, achei engraçado. Porque foi... Eu ia dar alta pra ele naquele próprio mês, assim, porque já tinha chegado a um nível... Mas eu acho que ele deve ter testado algumas vezes, sabe? Agora sim eu tô bem, entendeu? Muito bom. E aí ele me ligou, falou, deu uma risada e tal. Aí dei alta pra ele, hoje ele tem uma vida normal, nunca deixou de fazer atividade física. Eu falei, olha, se você quer ter uma vida saudável e ver seus filhos crescerem, você vai ter que fazer isso da sua vida. Né? Ele chegou até ter um grau de creatórios de 4, né? Que é muito alto. O fígado dele praticamente era uma bola de gordura, entendeu? Então o médico também falou pra ele, olha... Ou você faz, ou você morre, né? O teu tempo tá acabando. Quanto tempo você quer ainda sobreviver? O mais legal acho, dessa história é isso, né? Porque ele te procurou e ele procurou atividade física. Ele podia ter ido, é o que você falou. Pô, hoje a gente tem canetinha, né? Na época não sei quanto tempo foi isso, mas não devia ter, mas, pô, a quantidade de cirurgia que tem, balão, anel, cortar mesmo, bypass, enfim, você tem um monte de coisa, remédio que sempre teve um monte de... Isso você tocou numa coisa importante. Hoje com esse monte de recurso, eu acho maravilhoso ter recursos que ajudem as pessoas a perder peso, não só pela questão... Ninguém é idiota de falar que a questão estética não... Sim. Ela vale, as pessoas gostam esteticamente de ficar bem, né, e fazer as coisas. Mas de conseguir fazer as pessoas saírem do estágio do zero, sabe? De dar um pontapé ali e falar, vamos lá, entendeu? Lá. E depois disso a pessoa se tratar, lógico, psicologicamente, que é a parte mais importante. E continuar a ter uma vida minimamente saudável, né? A gente sempre coloca no mesmo bolo, eu como saudável, eu faço dieta, são coisas totalmente diferentes. Comer saudável é uma coisa, fazer dieta é outra. Eu faço dieta. Isso. Tem gente que come saudável, né? Então isso é muito importante vocês entenderem. E assim, desses anos todos, principalmente pessoas que estão perdendo peso e do CrossFit, assim, não tem que ter, como vou dizer isso, velocidade. Tem que ser constante. E as coisas vão acontecendo, devagar. Não precisa tirar tudo, fazer um negócio totalmente radical, entendeu? Nem eu, do fisiculturismo, faço isso. O Gabriel, você conhece o Gabriel? O Plata, ele faz uma coisa muito sucinta, assim, e devagar, aos poucos. Porque senão eu vou criar muita compulsão, então não adianta, né? Então, assim, ache alguém que te ajude. Tem que ser sustentável, né? Antes de mais nada, tem que ser um negócio que você leva pra longe. A gente fala de longevidade de vida, mas são os processos que tem que ser de longevidade, né? Não adianta uma atividade física que vai te destruir, que você quer começar com tudo. Tem que ser uma coisa que você vai construindo. A alimentação também, porque é tudo concatenado. Né? Não adianta. E assim, não adianta você sair que nem um louco, né? A gente fala na física queimar largada, igual... vou passar esse exercício, mas acho que vou queimar largada com ele. Não, vai devagar, tá tudo bem, assim. As coisas elas não acontecem rápido.
Não que essas medicações, elas são mais rápidas do que o comum, mas você não passou por um processo cirúrgico, sabe? Que é muito mais difícil. Você, aos poucos, vai mudando a sua cabeça, né? Do que você come, o que você faz. Não estou dizendo que você não pode beber sua cerveja, ter as coisas que você gosta de fazer, comer seu docinho. Isso faz parte da sua vida, pelo amor de Deus. Sim. Não tirem tudo da sua vida, não seja louco, entendeu? Mas tenha parcimônia no que você vai fazer. Eu mesmo, depois que eu acabo as competições, eu me limito a comer as coisas, a ir pro japonês, a comer docinho. Mas eu tô treinando, tô fazendo outras coisas, né? Então isso traz para você benefícios, tanto para você usar no seu dia a dia, quanto não é louco, né? Desvairado, que não vai comer nada. E o que você falou também foi sensacional, porque é um lance da gente tratar a cabeça, né? Porque ninguém passa dos 120 quilos, chega nos 160 quilos por fome. Não, mano, não vou no McDonald's, vai na sua casa com uma arma na sua cabeça. Vamos lá, caralho, comer Exato, né? um McLanche feliz ainda. Pô, não. Não é à toa, né, que você chega num negócio desse. A tua cabeça tá meio quebrada, você tá precisando alinhar algumas coisas. E é um processo de se descobrir também, né? Com certeza. E com isso você vai dando tempo disso acontecer, de você entender por que você chegou naquilo, o que aconteceu, o que faltou, Sim. onde que você se perdeu. E nisso, o fisiculturismo, eu acho que é um dos esportes mais difíceis que eu já fiz por conta disso. Porque assim, eu posso sair daqui e ir pro McDonald's, não tem problema nenhum. Só que isso vai refletir no meu corpo. E pro meu esporte, isso o Gabriel vai saber. Se eu comi fora da dieta, ele vai saber. Porque assim, é tão matemático para algumas coisas que se você fizer fora do comum, ele vai ver que o corpo não está respondendo o que de fato deveria responder. Então assim, é um esporte onde o erro ele é muito fácil de fazer. Ele aparece muito... Muito fácil. E é muito fácil de você fazer. Pô, eu vou ali com... Sei lá, tem 20 maçãs ali, eu com as 20. Foda-se. Eu vou ser igual o Buda, tem maçã em volta de tudo, entendeu? Mas assim, para esse esporte, esse controle mental de não comer, de passar fome, de ter que tomar água. Eu odeio tomar água. Falei pra vocês, tomar água, eu vou ter que fazer xixi no meio do negócio. Porque você tem que ter um equilíbrio. E agora você tá num tudo período, isso. só pro pessoal saber, você tá num período que você tá tendo que beber quantos litros por dia? Olha, agora eu mantenho uns 3,5, 4 litros. Mas aí na semana da competição, a gente faz uma hiperidratação. Que eu chego a tomar 10, 12 no dia, mais ou menos. Mas aí isso vai diminuindo, né? Aí você tira aquelas fotos cheias de garrafona de mineral. Nossa, é horroroso. É a pior parte de tudo. Se vocês me perguntarem o que é pior, tomar água. Juro por Deus, tomar água é muito ruim. Eu lembro, acho que foi, eu não sei Esse se foi monte, né? Foi 22 ou 23 que eu fui acompanhando mais de perto, assim. A Bruna tava vindo mais aqui, e eu tava também, né, nessa época, muito mais aqui também. Eu tive esse gapzinho aí de 2 anos, mas eu comecei a pegar ela no bulking, que ela falava que ela tinha dor no maxilar pra comer, porque era um negócio que ela quase não conseguia. Que, meu, tinha que mastigar o dia inteiro. Você tinha intervalo de quanto entre cada alimentação pra tentar bater? Às vezes 2 horas, 2 horas e meia. Porque assim, era 4.500 calorias. Se o nutricionista assistir aqui e falar, caraca, 4.500 calorias por dia, pô, eu comia 2,5 kg de arroz por dia quase. 2,5 kg de arroz. É. Então assim, é muita comida. É muita comida. E o treino era muito intenso. E aí quando você vai chegando pro final, que você tá no cutting, você desce de 4.500 pra... 1.000. Às vezes, quando dá uma loucura, ele quer fazer um negócio diferente, 800. Doideira. Entendeu? Nossa. Então assim, é um negócio... Não é, lógico que isso não é saudável. Óbvio que isso não é Você tá no saudável. nível de alto Mas é um alto tipo de nível, esporte de alto diferente. rendimento. Mas isso, é igual, isso. tipo, um cara que luta. Tem que baixar peso muito rápido, entendeu? sim. Também faz essas loucuras. Até toma soro às vezes. Eu não tomo soro, mas até toma soro às vezes. Eu tenho atletas do MMA, do UFC que eu atendo, que é isso, entendeu? Quero treinar bem, eu não quero perder peso, porque eu não quero cair na performance, faltando 15 dias, manda bala, entendeu? Então assim, são esportes diferentes, né? Mas só um adendo, quem faz o uso lá das medicações, principalmente as medicações com alteração, né, as canetinhas e tal, tomar cuidado com isso. De não ficar muito tempo sem comer e vir treinar, né, ter ali uma semana nutida, né? Justamente nisso, né? Porque assim, falando uma farmácia bem de bar, né? Ele leva a sua digestão por mais tempo, o alimento fica mais tempo no seu estômago, então você acha que tá ali saciado por muito tempo. Só que a quantidade que você comeu às vezes não é suficiente, às vezes para não ter muito intenso. Então tem que tomar um cuidado ali, os dias, os horários que vocês vão treinar, quando você come, né? Se você já costuma treinar em jejum, maravilha. Mas se você não só tomar cuidado com isso, né? Ficar ali mais alguns sinais de tontura e tal.
E aí sempre falar com o coach aqui com vocês, deixar sempre uma coca ali, né? Vai que cara, mete uma coquinha, não zero, né? Pra Não, programar. não adianta nada, né? Não, você tem noção de que eu já vi. Então assim, é sempre vou avisar. Um docinho e tal. É um pouco. Boa. Bruno, algum recado que você queira dar? Câmera aberta para você, pro pessoal aqui, relativo a lesão, a treinos, mobilidade, o que for. Pessoal, eu acho que o que vocês precisam entender é que, assim, a atividade física, independente do que ela seja, ou qual você vai fazer, que vocês façam. Mas vocês façam com constância, com frequência, sem se matar, uma coisa saudável. Se você é atleta, aí ok, tem que se matar mesmo, escolheu fazer isso, se vira, segura o BO e faz. Mas assim, procure uma atividade física que vocês façam com frequência, tenham um controle da vida de vocês, respeitem os sinais do corpo de vocês, tentem dormir o máximo possível, tentem sair o máximo possível dos vícios para não ter isso prolongado pro resto da sua vida, né? Eu acho que equilíbrio é tudo, é pra gente equilibrar bem e se movimentem, não parem de se movimentar, levem pessoas que vocês conhecem que não se movimentam, tragam pro CrossFit para conhecer uma modalidade diferente, se não for no CrossFit, mas qualquer outra modalidade que ela faça movimento. Então assim, eu sou muito adepto de movimento, todo mundo que é meu paciente daqui, de fora que me conhece, eu não deixo as pessoas sem se movimentarem. Ela pode fazer mãozinha assim, mas ela vai fazer, tá? A mãe do Diego é assim, exemplo disso, né? A mãe do Diego não conseguia subir o degrau da rua. Hoje ela faz remo, hoje ela fez remo aqui, 1 quilômetro de remo. 1 quilômetro, minha mãe faz tem 76 anos. Então assim, não tem idade, basta você fazer. Uma coisa, a fisiologia ela é muito importante. O corpo responde a estímulo. Se você estimular, ele vai responder. Então, manda bala na atividade, faz tudo o que você pode fazer por você e para os outros que estão perto de você e faz aí uma seita do exercício físico. Sensacional. Gente, esse foi mais um Fala e Pedala especialíssimo aqui pra mim. Bruno Massaroto, cara, muito obrigado. Te amo, Di. De verdade, isso é sensacional. Te amo também, mulher. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Bru, obrigadão. Não perguntei quantas calorias deu aí. Quantas calorias deu? Nossa, deixa eu ver. 198, meu filho. Sensacional. Muito bom. Aí. Não gosto de número ímpar, não.